A paz de Deus a todas as nações do mundo. Hoje, 17 de junho de 2025, eu, Pedro, aqui para falar novamente as palavras de Deus contra o país do Irã nesse tempo do fim. Saibam que os dois chifres do carneiro de Daniel 8, Deus fala que são os reis da Média e da Pérsia, os dois chifres desse carneiro. Sendo que o bode de Daniel 8, Deus fala que ele vem do ocidente, sem encostar no chão, contra o carneiro, que é o Irã. O carneiro de dois chifres, que são os reis da Média e Pérsia. O reino da Média é nada mais e nada menos que a cidade de Teherã, a capital do Irã. Era o reino da Média de antigamente, é hoje o Teherã. E a palavra de Deus diz ali em Daniel capítulo 8, que o bode que vem do ocidente, sem encostar no chão, contra o carneiro, que é o Irã, esse bode é a OTAN, as 32 nações fortemente armadas do ocidente. Essa é a OTAN, que é o bode de Daniel capítulo 8, que vai sem encostar no chão. Os países do ocidente vêm sem encostar no chão contra o carneiro de dois chifres, que Deus fala que são os reis da Média e Pérsia. A Média hoje é o país, a Média é hoje a cidade de Teherã, a capital do Irã. Como vocês estão vendo pelas notícias, o presidente dos Estados Unidos, juntamente com as nações da OTAN, estão pedindo para as pessoas saírem do Irã e também de Teherã, que era a antiga Média de antigamente. As palavras de Deus estão prestes a se cumprir. Aonde Deus fala que destruirá os oficiais de guerra do Irã e também os fugitivos do Irã estarão em todas as partes, em todas as nações da terra. Também, mas isso acontecerá como o presidente Trump está pedindo para, e não somente o presidente Trump, mas também as nações da OTAN, que são o bode de Daniel 8, estão pedindo para as pessoas que vivem no Irã abandonarem o Irã. Porque as profecias de Deus sobre Jeremias 49, versículos de 36 a 39, onde Deus fala que vai destruir os oficiais de guerra do Irã, e também Deus espalhará os fugitivos do Irã sobre os quatro ventos dos céus, sobre todas as nações da terra. No dia do aniversário de minha mãe Rosa, no dia 4 de março de 2023, saíam dois navios de guerra aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, de volta para o país do Irã. Há um ano depois, no aniversário de meu pai, no dia 19 de maio de 2024, Deus faz um mau tempo no país do Irã e derruba o helicóptero que estava o presidente do Irã, onde nesse acontecimento Deus matou o presidente do Irã, levando ventos e mau tempo contra o helicóptero que estava o presidente do Irã. E agora, nesse dia 19 de maio de 2025, quando deu um ano da morte do presidente do Irã, Deus fez um arco-íris em cima aqui do condomínio onde eu, Pedro, moro. No dia 28 de maio, de 2025, quando o Pedro ia postar a distância do Monte Ararat, onde Deus fez parar a Arca de Noé, até o Irã, de 16 quilômetros. Quando eu postei, na mesma hora Deus começou a fazer ventos fortes e trazer frios aqui na cidade de Joinville. E pelos ensinos do anticristo de Roma, no dia 29 de maio de 2025, fechou o dia que Jesus subiu ao céu nas
nuvens ao encontro de Deus nos ares. Sendo que nesse dia 29 de maio de 2025, eu, Pedro, gravei no cemitério Dona Francisca profecias de Deus também contra o Irã, e também enchi 2 taças de mel, e as 2 taças da Santa Ceia que eu e minha esposa tinham participado, enchi 2 taças de mel nesse vídeo que eu gravei dia 29 de maio de 2025 e joguei na planície em frente ao cemitério Dona Francisca. No dia 29 de maio de 2025 eu gravei esse vídeo, mas só consegui enviar no dia 30 de maio de 2025, o dia exato que Deus permitiu que um caminhão de colmeias de abelha tombasse ali no condado de Whatcom, em Washington, nos Estados Unidos. Essa aqui é a tacinha que eu, Pedro, participei da Santa Ceia na igreja Efatá, numa pequena e humilde igreja, a menor talvez do Vila Nova. Participei da Santa Ceia nesse dia 14 de junho de 2025, onde Deus também fez vento nesse dia 14 de junho de 2025. E voltando para as profecias. Como vocês estão vendo nas notícias, o presidente Trump e as nações da OTAN, que são o bode de Daniel 8, já estão pedindo para as pessoas que vivem no Irã abandonarem o Irã, porque Deus vai mandar todas as nações da OTAN, que é o bode de Daniel 8, contra o carneiro, que é o Irã. O bode de Daniel 8, que é as 32 nações da OTAN, contra o bode, contra o carneiro de 2 chifres, que é o Irã. O carneiro de 2 chifres, ali de Daniel 8 também. E se cumprirá, voltando a repetir, e se cumprirá as palavras de Deus, quando as pessoas estiverem abandonando o Irã, e é logo, se cumprirá as palavras de Deus em Jeremias 49, versículos de 36 a 39, onde a palavra de Deus diz que Deus trará os 4 ventos contra Elão, que é o Irã. E Deus diz que vai destruir os oficiais de guerras, e também os fugitivos do país do Irã estarão em todas as nações do mundo. Não haverá nação em que não vai haver fugitivos do Irã nesse dia. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Mais um lembrete. O carneiro de Daniel 8, com 2 chifres, Deus fala que é a Média e a Pérsia. A Média e a Pérsia é hoje o Irã. O reino da Média, essa parte do Irã, é hoje onde é Teherã, a capital do Irã. E que Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo. Hoje, dia 17 de junho de 2025. Porque nesse tempo do fim não haverá nação, que não vai haver fugitivos do país do Irã.